Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vinícius na área em caráter de urgência. Afinal, o Planeta Sigma não ia ficar de fora da nova discussão na internet e que está também abalando o nosso país, que é a votação do projeto de lei 2630/2020. E também logo de cara, peço que você abra sua mente e também abra a mão das suas ideologias para refletir um pouco sobre esse vídeo, pois é primordial para que todos tenham ciência sobre esse projeto. Pessoal, também já ressalto que é extremamente positivo o brasileiro a começar a ficar mais inteirado sobre os projetos de lei e democraticamente também exercer o seu direito de opinião, seja contra ou a favor. Também, pessoal, o que foi vislumbrado na PL é que deve-se tomar um cuidado para que esse projeto de lei não seja baseado em achismo, certo? Reflexão. Existe de fato algum estudo mais consistente sobre o que é fake news? Existe de fato a participação e o voto do cidadão que será diretamente afetado por tal decisão? O projeto de lei 2630 ele foi elaborado em 2020 pelo senador Alessandro Vieira, na época afiliado ao Partido Cidadania. E esse projeto tem o nome original de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que é mais conhecida como a PL das fake news para uns e para outros a PL da censura, já numa clara disputa política e ideológica. Porém, vale ressaltar que essa PL ela estava relacionada também com o Marco Civil da Internet em 2014. Mas, pessoal, nós vamos analisar também o comportamento e a postura das plataformas digitais. E antes de analisarmos, se inscreva no canal, curte e compartilhe para que eu possa continuar a promovendo conteúdos de alto valor. Meu povo, qual é o principal foco do texto da PL? É que as plataformas digitais e as redes sociais tenham parâmetros de moderação, sejam mais transparentes nos sistemas de recomendação. E também quer que a identificação, né, o governo quer a identificação das postagens e dos impulsionamentos dos conteúdos pagos. E a PL também ela vai alegar e ela vai deixar em evidência de forma clara o motivo que, por exemplo, se uma postagem sua foi removida ou porque você foi banido, você não ficaria sem explicações e você teria o direito de contestar esse seu banimento e a remoção da sua postagem. Mas ainda existem alguns meios que, por exemplo, o que a PL também fala, que foi lido, né? Eu peguei a PL, dei uma analisada e transformei aí numa leitura mais compreensível. Por exemplo, existem alguns meios que envolvem as contas de figura pública. Nesse caso, se você fizer algum comentário contra algum prefeito, contra algum senador ou presidente, contra algum político no modo geral, eles não podem te bloquear, porque essa conta que os políticos possuem, nesse caso, já seriam vinculadas ao interesse coletivo. E vou mais além. Teve um passado aí que eu fiz um comentário aí na página de um prefeito, acho que ele não gostou, a equipe dele não gostou, eu simplesmente fui bloqueado e nunca mais tive acesso a essa página aí desse político no Facebook. Hoje eu dou risada, né, pessoal? Porque na boa, né? Não tem nem que chorar a respeito disso, né? Mas, meu povo, vamos refletir. Vamos lá. A PL, na verdade, ela vem para barrar fake news, certo? Mas nisso, pessoal, nesse processo da PL lá do passado, de 2020 para cá, já teve mais de 150 emendas e muitas vezes fugiu até do foco, que era o quê? Barrar fake news. E também na leitura desse projeto de lei, fica muito subjetivo, pessoal, tá? Vamos lá, vamos analisar uma parada seguinte, uma seguinte situação. Cada um aqui, certo, tem uma visão individual daquilo que é o que não é. Nesse caso, o que pode ser mentira para mim pode ser verdade para você. E também, por fato dela ser subjetiva, as pessoas podem querer obter alguma vantagem um em cima do outro, por mais que você esteja falando a verdade e eu falo que é mentira. E também fica até vinculado, vamos supor. E se eu contar uma mentira 1000 vezes até que ela se transforma numa verdade, certo? Pesquisa aí quem elaborou essa frase. Dá uma pesquisada, ó. Se eu contar uma mentira 1000 vezes, né?
ela pode se transformar em verdade. Pesquisa depois sobre isso. E se você lê o projeto de lei, você não tem uma clareza sobre o que pode ser postado, comentado, disseminado e o que é realmente considerado discurso de ódio ou não. Entenderam? E, por exemplo, a gente sabe que a internet muitas vezes é terra de ninguém. Muitas vezes você vê muitas postagens totalmente equivocadas, ilícitas, né? Incorretas, com um real discurso de ódio, com ódio institucionalizado, certo? Pregando aí massacres, entre outros grupos neo, né? Alemanha, Segunda Guerra Mundial, associem aí. Então, isso aí até seria a favor, né? Mas se de fato fosse punido, né? E às vezes a gente não vê. Fica a terra de ninguém também. E nessas situações, a gente pode ver a complexidade de analisar o que de fato é e não é. E tudo isso acaba rolando, acaba gerando uma desconexão, porque você não tem parâmetro, certo? Ou você vai deixar uma pessoa, um estado, julgar o que é fake news ou não, certo? Ou que esse conteúdo de ódio realmente é ódio, certo? O que você postou é adequado ou inadequado. Quem vai julgar isso? É o estado? O seu próximo vai julgar isso? Então fica muito subjetivo, pessoal, certo? E as plataformas digitais, qual é a relação das plataformas digitais? Aonde ela entra, né? Onde ela se encaixa nisso tudo? As plataformas digitais, elas ficaram encarregadas de analisar os conteúdos e elas também fizeram uma carta aberta alegando que não tem parâmetro nem para elas, que não tem acordo nem para elas. E que nessa questão do usuário, quando ele precisa fazer uma contestação do seu conteúdo removido, segundo as plataformas digitais, isso pode acarretar em inúmeras quantidades judiciais de processos e, consequentemente, as plataformas podem agir menos na moderação, porque elas vão ficar sobrecarregadas analisando o processo. E aí sim o ambiente online ficaria mais desprotegido, é o que elas alegam. E a Google também, ela se manifestou, ela acaba sendo contra, né, a PL, e ela também se manifestou em carta aberta dizendo o seguinte, olha, sem os parâmetros de proteção do Marco Civil da Internet, com ameaças de multas, muitas empresas seriam estimuladas a remover com discursos até legítimos, e aí isso resultaria no bloqueio excessivo e uma nova forma de censura. Entenderam? Então, pessoal, e além do mais, o relator lá, o tal do Orlando Silva, ele acabou removendo da PL a criação de um órgão fiscalizador do governo para ver se essas plataformas digitais estão cumprindo a lei. Então ela teria esse órgão que seria criado pelo governo, iria ter o poder de regulamentar, mas não de fiscalizar. E é isso que acaba mais pegando nessa lei, que o governo aí ele regulamentaria o que você teria que fazer ou não, postar ou não, entendeu? E por aí vai. E seria praticamente o Estado intervindo no que você pode ou não fazer nesse meio. E vou mais além. Ainda existe uma disputa entre os meios de comunicação, que é o jornalismo e as emissoras de TV, certo? Que são a favor dessa PL, certo? E segundo essas emissoras e jornal de TV, as plataformas digitais, essas empresas de tecnologia, certo? Deveriam dar dinheiro, certo? Para os conteúdos vinculados de jornalismo, que são publicados nas redes. Por exemplo, se você postar alguma matéria de algum jornal na sua rede social, o dono dessa rede social teria que pagar esse jornal. Olha a grana envolvida aí, certo? Então você pode até pesquisar que existe a pressão de alguns jornalistas, inclusive também alguns artistas, na aprovação dessa PL. E galera, numa boa, se rolar muita pressão sobre essas plataformas digitais, essas redes sociais, no caso mais extremos, elas podem até serem retiradas do Brasil, tá? Viajando na maionese, mas pode acontecer. E essas regulamentações, elas não são feitas só no nosso país, meu povo, tá? Já existem medidas na Europa como a Alemanha, Estados Unidos e Austrália, tá? Isso aqui, meu povo, tá lembrando aquele livro de 1984, né? Do tal do Ministério da Verdade, quando vincula aí sociedade, mídia e por aí vai. E agora indo mais na esfera política, aí vem a reflexão, mente aberta, meu povo, tá? Existe um grande interesse por parte dos políticos no envolvimento da votação, porque, tipo assim,
coloca a minha emenda que você tem o meu voto. Entendendo esse jogo de interesse, né? E também vale a reflexão que essa PL pode ser uma manobra de governo, uma manobra estatal para calar oponentes, acirrando ainda mais uma briga política, acirrando ainda mais uma disputa ideológica, aonde o povo será o mais prejudicado. Reflitam sobre isso. Abandone um pouco esquerda e direita, meu povo. Vamos refletir como seres humanos aqui, como pessoas que prezam a liberdade individual. E vale ressaltar que essa forma de controle governamental sobre as pessoas e as liberdades individuais tem o objetivo de aumentar o poder dos governos. Nesse caso, esse governo já nem daria mais a mínima para o espectro de esquerda ou de direita. Seria basicamente a teoria do filósofo Thomas Hobbes, que tinha uma ideia de um Estado independente e vivo que possuía vontade própria e que condena sua população para satisfazer suas vontades, como um organismo vivo, um parasita que se alimenta e suga a alma do seu povo. Podendo ainda utilizar essa PL como um instrumento de censura contra aqueles que não se calam aos representantes do poder. Não importa a sua esfera ideológica, e sim como um ser humano que preza a liberdade individual, indo contra a população e indo a favor dos interesses dos partidos e de seus políticos. Cabe a reflexão, meu povo, e vamos ver aí o que acontece na votação da PL, e comente com respeito, curta e compartilhe, e abram a mente e fiquem bem informados a respeito. É um direito nosso ficar em cima do que acontece a respeito desse projeto de lei. Muito obrigado, meus queridos. Valeu e até a próxima.